Pronto, está gravando. Então, uma vez gravando, eu vou só repetir umas coisinhas, só para que fique registrado aqui na nossa gravação. Eu sou o professor Emerson Rubens, eu sou doutor em antropologia, sou vinculado ao Departamento de Sociologia e Antropologia, DESOC-UFMA, da Universidade Federal daqui do Maranhão. A nossa disciplina é antropologia, e eu pretendo trabalhar, como eu disse, dando continuidade a alguns aspectos. Na verdade, alguém disse ainda há pouco que o professor anterior trabalhou só a apresentação, né? Então, não se trata de dar continuidade, se trata de iniciar o curso de fato. Então, o curso que eu vou vos apresentar, ele está vinculado a eu tento trabalhar a ideia, um conceito fundamental de antropologia, uma introdução ao conceito de cultura vinculado às ciências da saúde, a partir de um binômio que eu gosto de tratar como antropologia e o dilema da humanização. E isso vocês verão lá no programa de curso que eu vou apresentar para vocês. Na próxima aula já estará disponível e vocês já podem acessar para entender melhor o que é aquilo que eu vou lhes falar agora. Então, eu trato a partir dessa ideia de que, porque como a enfermagem ela está muito vinculada com a ideia do cuidar, a ideia do cuidado é uma profissão que tem, vamos dizer assim, por excelência, o cuidar das pessoas, que é vamos dizer, uma das características nobres das áreas da saúde, de fazer com que as pessoas se sintam acolhidas e tentar, de alguma maneira, diminuir a dor das pessoas, mas, sobretudo, a qualidade de vida dessas pessoas, através de uma série de técnicas, formas, comportamentos, ações, que vocês aprenderão ao longo do curso de vocês. Partindo desse princípio, eu trabalho a ideia de antropologia e os conceitos característicos da antropologia, os conceitos introdutórios à antropologia, ligados às questões, às ciências da saúde, a partir de uma das questões que, a partir dos anos 70, 80 e 90, se tornou muito discutida no país, no Brasil e claro, no mundo inteiro, mas particularmente no Brasil, a partir das conferências de saúde que foram sendo desenvolvidas a partir dos anos 70, que tiveram maior ênfase nos anos 80, e após a abertura democrática do país, quando a gente ainda tinha abertura democrática, agora a gente já não sabe mais dizer se está assim, mas nos anos 80 e 90, houveram uma série de movimentos que ajudaram a construir aquilo que a gente entende hoje por um sistema único de saúde, que é uma forma de compreender as ideias e os sistemas vinculados à noção que temos sobre saúde. Mais à frente, eu vou explicar para vocês, quando eu digo mais à frente, não necessariamente nesta aula, vou explicar para vocês o que quer dizer essa ideia de que o Sistema Único de Saúde não é o sistema, mas é um sistema a respeito da noção de saúde que temos, das concepções, das representações que temos acerca do que é o cuidar, do que é saúde, o que é o adoecer. Então, partindo desse princípio, eu trabalho uma das questões que vem ao longo dos anos, não só ocupando o pensamento de profissionais da área de saúde. Alguém colocou aqui que não sabemos nem mesmo estamos numa democracia. Bem, formalmente sim, né? Não sabemos se estamos de fato, mas isso aí é outra questão para outra aula. Então, uma questão que vem ocupando muito a cabeça dos profissionais de saúde, dos profissionais não só de saúde, mas de outras áreas, historiadores, antropólogos, geógrafos, pessoas ligadas às políticas públicas, políticos e tantas outras pessoas preocupadas com o desenvolvimento da noção que temos sobre saúde e o adoecer no país,
é a ideia de humanização. Eu não sei se vocês, talvez, ainda não tiveram, mas deverão ter uma disciplina voltada à questão de saúde pública. Eu não sei se vocês já têm agora no primeiro período. Mas vocês já sabem quais são as disciplinas que vocês têm, né? Então, essa não está ainda, né, no quadro de vocês. Talvez, nem sei se terão, mas como eu dei aula no curso de enfermagem na cidade de Imperatriz, então eu já acabo tendo essa noção de algumas disciplinas que o curso de lá tinha, né? Não sei se aqui terá. Então, às vezes os cursos seguem matrizes disciplinares diferentes. Mas voltando ao que a gente estava dizendo, isso, saúde coletiva. Alguém está aqui, a Ingrid Anne está me dizendo que tal vai se chamar saúde coletiva. Certo. Obrigado. Então, é isso mesmo, obrigado. Então, nessa disciplina, provavelmente vocês discutirão questões de políticas públicas de saúde. E lá, provavelmente, aparecerá essa questão, que é uma questão que preocupa muitas pessoas, que é a humanização dos serviços de saúde. E esse dilema, ele não perturba só as pessoas da área de saúde. As pessoas que estão ligadas ao serviço social também frequentemente estão discutindo essas ideias de humanização dos atendimentos de forma geral, tanto no que diz respeito à humanização dos serviços públicos, em educação, os serviços ligados ao atendimento de idosos, né, de comunidades portadoras de necessidades especiais e tantas outras áreas que, de alguma maneira, se discute a ideia de humanização. Então, a questão que fica conosco, ao discutir a ideia de essa questão se nós somos os tais indivíduos, um coletivo de indivíduos, né, que somos chamados de seres humanos, então, por que humanizar o humano? É uma questão simples. Entretanto, há de se perguntar. Então, porque a ideia de humanizar não está necessariamente ligada às questões biológicas ligadas ao conceito. Não é necessariamente de fazer com que o ser humano, o ser biológico humano, tenha mais humanidade deste ponto de vista. Mas a ideia é um conjunto de relações sociais que pretende-se que sejam mais favoráveis ao conjunto da população, ao conjunto das pessoas, para que as pessoas sintam-se mais acolhidas, que as pessoas sintam que estão envoltas com aspectos que lhes deem maior bem-estar. Então, a questão da humanização é uma questão eminentemente antropológica também. Então, para que você se pergunte, ela não está necessariamente ligada a humanismos, né, do ponto de vista do ponto de vista histórico, do ponto de vista sociológico, mas ela está ligada aos aspectos das relações sociais que fazem com que as pessoas se relacionem de uma maneira mais adequada, de uma relação melhor, mais adequada, que eu repito. Então, dito isso, o nosso curso, ele vai ser conduzido a partir dessa questão fundamental. O que há para humanizar nos seres humanos? Isso é uma questão que está no pano de fundo. E aí, quais são as questões que estão em voga hoje, as questões que mais... se você dá um panorama, embora esteja extremamente desagradável, mas de vez em quando é necessário, se você para na frente do jornal, um jornal minimamente, eu não digo mais nem, a televisão é muito difícil você conseguir um jornal que tenha um conjunto de notícias que tenha a imparcialidade ou a parcialidade admitida necessária para que você tenha uma noção geral do conjunto de notícias.
Mas boa parte dos noticiários é ocupado, basicamente, por questões de humanidade, questões de ações não humanitárias. E agora, nesse período em que nós estamos lidando com uma pandemia, e os serviços de saúde estão na linha de frente e estão enfrentando a maior parte da batalha com relação, se não só a maior parte, mas a maior parte da batalha para tentar erradicar, pelo menos amenizar o sofrimento das pessoas diante da crise que nós estamos vivendo. Os noticiários, eles se ocupam com boa parte com notícias que demonstram exatamente a falta de humanidade das relações que são travadas com essas pessoas. Não necessariamente dos profissionais de saúde. Eventualmente, um ou outro a gente vê alguma notícia, mas muito vinculadas também com o conjunto das políticas públicas e da própria postura do governo federal com relação a essas políticas. Então, a gente vê que há uma degradação das relações humanas. Então, pessoas que não se importam com o sofrimento alheio, que pregam que pregam obscuramente a ideia de que todo mundo morre um dia e que essa fatalidade não tem que ser tomada como um problema, mas como uma coisa passageira que cedo ou tarde se estabilizará por conta própria, que aí tem uma outra ideia muito perigosa, que é a ideia da naturalização daquilo que não é natural. As relações humanas, elas estão num campo que é o campo das relações sociais, e não necessariamente das relações naturais. Nós não estamos falando de um processo de evolucionismo em que a natureza faz a seleção dos mais fortes em detrimento dos mais fracos e etc, etc, ou dos mais adequados em detrimento aos inadequados. Nós estamos falando de relações sociais, onde tem um conjunto de peso envolvido nesses processos. Aí há sentimentos, aí há relações de parentesco, aí há relações afetivas envolvidas, há uma série de relações que precisam desse lastro social para que sejam consolidadas, para que elas permaneçam tendo importância e sentido. E se a gente deixa de dar a devida importância para essas relações, a gente está abrindo mão daquilo que a gente chama, de certa maneira, de humanidade. E aí, sim, com todos os seus humanismos e com todas as suas precariedades que o conceito possa ter. Mas, então, todo esse prolegúmenos é para dizer para vocês que a gente vai tentar trabalhar a nossa disciplina com esse viés. Então, um dos primeiros textos que eu vou trabalhar com vocês é esse que eu apresentei ainda há pouco aí, eu vou botar novamente na tela para vocês. Vou botar novamente aí na tela, que é um dos textos que eu vou trabalhar com vocês. Pronto, deixa eu ver aí, ele vai aparecer ainda. Vamos contar até 100 e ele aparece. Não, já apareceu. Já está aí, né? Ótimo. Então, um dos textos que eu vou trabalhar com vocês é esse texto. E depois, claro, eu vou, lá no SIGA, vocês já perceberam, mas eu vou aqui avisá-los novamente, que lá no SIGA, eu ainda não fiz todas as alterações do que havia anteriormente. Eu optei para fazer isso posterior a essa nossa conversa. Que assim também eu tenho uma noção, embora a gente aqui eu esteja falando mais que vocês, isso é natural, né? Porque ainda há pouco eu critiquei o natural e agora estou falando do natural. Sim, mas isso é da posição do professor, e geralmente o professor é tagarela mesmo, não tem jeito. Depois dessa conversa aqui, é que eu vou alterar lá, porque aí eu tenho já uma noção do como é que vocês estão se portando.
Como eu disse, embora eu esteja falando mais do que vocês, mas aí a gente vê aqui algumas expressões, alguns comentários aqui no chat. Aliás, não fiquem tímidos, podem comentar no chat. Se eu não responder imediatamente aqui no chat, eu vou responder depois, né? Eu respondo depois. Mas depois a gente vai tratar dessas questões técnicas de comunicação e de como a gente vai manter a nossa relação de comunicação pelas vias remotas. Mas esse é um texto que eu acho importante, porque é um texto que, primeiramente, ele trata do conceito de cultura, que é um conceito fundamental para a antropologia, talvez o conceito fundante da ideia da antropologia, vinculado às ciências da saúde, de como a antropologia pode contribuir com as ciências da saúde e vice-versa, como a antropologia, via de regra, ela toma a própria saúde, ou as ciências da saúde, ou as relações sociais de determinados povos, de determinadas sociedades, de determinadas comunidades, ou determinadas instituições, como objeto de pesquisa para compreender como se dão essas relações sociais. E ela acaba também alimentando as ciências da saúde com informações importantes para o seu processo de melhoramento, ao mesmo tempo que as ciências da saúde alimentam a antropologia também para um processo de reflexividade, que a gente chama de reflexividade. É um processo em que, ao conhecer determinados conceitos, você interfere na realidade, a realidade lhe devolve aquilo também como modificado e refletido, no sentido de também fazer com que você repense as suas práticas, as suas ações. Então, só um minutinho. Ah, tá. Alguém colocou aqui, o Elias Pablo Ferreira, colocou aqui, que ele viu em uma determinada leitura, né, será que o número de mortes caiu ou nós naturalizamos a morte? É uma questão ótima para a gente pensar depois. Provavelmente ele está se referindo à questão da pandemia. Tipo assim, morreu, dane-se. Precisamos voltar ao novo normal sem usar a questão da empatia? Questão ótima para a gente pensar. Talvez a gente, quando a gente começar a ler esses textos, a gente vai acabar tendo um posicionamento com relação a isso. Mas há de se pensar, uma das coisas que acontece com a frequência com que você é exposto ao absurdo, a tendência é você naturalizar, eu faço assim, eu estou falando de aspas, todo mundo conhece esse gesto, é um gesto quase universal, naturalizar o absurdo quando você é reiteradas vezes exposto ao absurdo. Isso ocorre até nas relações mais drásticas, né, como relações frequente nas relações, por exemplo, com todas as ressalvas possíveis dessa minha fala, mas parte das vezes das relações em que há um abuso de poder por parte, em algumas relações afetivas, por exemplo, às vezes quando tem um relacionamento abusivo, parte da inércia da vítima é o medo, ela vivencia pelo medo de que seja assim. Outro é a esperança em que o abusador, que o opressor tem uma mudança, porque ele oscila entre a opressão e um estado de bonzinho, coisa e tal, ou bonzinho. E a outra parte é essa ideia da naturalização da ação. Isso está muito vinculado a uma série de outros fatores que são bem mais complexos que a gente poderia levantar aqui. Mas a questão é ótima para se pensar. E, quem sabe, a gente pode absorver essa questão para mais à frente a gente tratar dessa questão com auxílio de uns textos, com auxílio da teoria, para a gente também fazer as nossas mais perguntas e também tirar nossas próprias conclusões. Assim, a Lídia está dizendo aqui que por estarmos sempre expostos à notícia tão trágica todos os dias, acabamos nos psicoadaptando. Uau! Eu gosto quando o pessoal começa a usar as palavrinhas novas, né? Psicoadaptando, né? Lindo, tá ótimo. Eu também estou me psicoadaptando a essa linguagem, para usar o conceito de Augusto Cury. Muito bem, Augusto Cury é uma ótima leitura para a gente pensar
né? Curioso, né? Augusto Cury, eu acho que ele é psicopedagogo, né? Não sei, me corrijam. Sei que ele é muito ligado, ele é muito lido também por pessoal da área de pedagogia, o pessoal da educação. Uma espécie de síndrome de Estocolmo naturalizada. Gente, é coisa séria. Marcela Cristina que está falando isso. É um conceito forte, né? Uma coisa avesso, você apanha tanto e em determinado momento você cria uma afeição pelo agressor. Isso é uma ideia que a gente pode explorar. E não podemos deixar de ficar insensíveis à dor do próximo, é psiquiatra. Ótimo, Augusto Cury, psiquiatra, muito lido por educadores, né? Também. E Marcela Cristina, exatamente. Então, gente, tudo isso, né, para falar para vocês que o conceito de cultura, ele nos ajuda a pensar e ele sofre uma reflexividade das ações e dos conceitos também desenvolvidos, pesquisados e expostos pelas ciências da saúde. Então, uma das áreas muito ligadas à ideia de antropologia da saúde, que a gente já tem até uma área que a gente chama de antropologia da saúde, a enfermagem tem muito a ver com isso, né? O profissional de enfermagem tem muito a ver. Inclusive, tem vários profissionais de enfermagem que fizeram doutorado em antropologia para aprofundar determinadas teorias na sua própria área. E o contrário, né? Também antropólogos que foram para a área das ciências para aprofundar as suas ideias. Eu mesmo sou técnico do laboratório de análises clínicas, né? E só depois, na graduação, é que fui para as ciências sociais, mestrado em ciências sociais e doutorado, finalmente, em antropologia. Então, eu também comecei nas áreas de saúde, como nas áreas auxiliares a enfermagem, a medicina e as outras tantas áreas que são ligadas às questões da saúde, para posteriormente trabalhar com a antropologia. E o professor anterior, por exemplo, ele é médico, né? Ele é médico e antropólogo. E aí, então, há um diálogo entre essas áreas, de alguma maneira, não só pelas profissões dos professores, dos autores, etc., mas também pela proximidade e por essas disciplinas, por essas grandes áreas, estarem lidando efetivamente com as questões de comportamento, as relações sociais ligadas ao comportamento, que implica na ideia de adoecer e na ideia do cuidado, de como cuidar dos indivíduos e como essa noção de doença, ela adentra nos nossas mentes e nos nossos corpos, né? Então, para falar um pouco dessa ideia, um dos primeiros textos que eu organizei para vocês é esse texto aqui, chamado Antropologia, Saúde e Doença, uma introdução ao conceito de cultura aplicado às ciências da saúde. Esse texto, ele é bastante interessante, e é um texto de uma autora chamada Esther Jean Langdon, que também ela é médica e antropóloga, e Flávio Brunwick. Os dois, vocês verão, aí, deixa eu tá aqui, ó, Esther Jean Langdon e Flávio Brunwick, um é antropóloga, doutor em antropologia, professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, e aqui não está a formação dela, mas ela é também médica. E o cientista social, doutor em antropologia, professor adjunto da Universidade Estadual de Londrina. Então, os dois, de alguma maneira, o material com o qual eles trabalham são essas noções ligadas aos processos de saúde e de doença, que integram a cultura de grupos sociais onde os mesmos ocorrem. Eles argumentam que os sistemas médicos de atenção à saúde, assim como as respostas dadas às doenças, são sistemas culturais, consoante com grupos e realidades sociais que produzem. A compreensão dessa relação se mostra fundamental para a formação do profissional de saúde. Então, como vocês podem ver, o que está se falando aqui com relação a isso é que
as ideias incrustadas nas cabeças das pessoas, mas que são formadas a partir das relações sociais que as pessoas têm, são fundamentais para entender aspectos culturais das sociedades, dos grupos sociais, das comunidades, e mesmo até mesmo determinados aspectos de um país inteiro. Mas, por outro lado, esses procedimentos, ao entender como esses procedimentos, essas relações sociais, influenciam na ideia que se tem sobre adoecer e curar, são fundamentais também para o processo da formação do profissional que vai lidar com esses processos. Repito, com o processo de adoecer e, consequentemente, com o processo de curar. Então, a enfermagem é uma dessas áreas que está fundamentalmente ligada ao processo do cuidado, como eu disse logo no início da nossa conversa aqui. Então, de maneira que a antropologia, ao procurar entender, compreender como esses processos se dão, ele também auxilia no processo de desenvolvimento e de formação do profissional que vai lidar com. Porque o profissional, quando ele estiver em campo, quando ele estiver exercendo a sua função, o seu trabalho, ele estará constantemente lidando com pessoas que são pessoas de culturas diferentes, pessoas que que vêm de lugares diferentes, às vezes. Então, quem trabalha num hospital de referência, por exemplo, já sabe dessa questão, que os hospitais de referência, por serem hospitais de referência, eles recebem pessoas de várias localidades diferentes. Então, os hospitais de referência aqui no estado do Maranhão, eles recebem pessoas de todo o interior do estado do Maranhão. E pessoas que nem sempre são as pessoas com as quais nós estamos acostumados de alguma maneira. A gente tende a estigmatizar os grupos de pessoas. Então, os moradores da Baixada, da Baixada são muito estigmatizados por serem da Baixada, às vezes, né? Então, quem vem de Pinheiro, geralmente as pessoas nem falam, não chamam, é muito comum usar um tipo de choça, vamos chamar assim, aqui no Maranhão, é de chamar as pessoas pela localidade que elas advêm, e não pelos seus nomes. Sobretudo quando aquela pessoa, ela é minoria em determinados espaços. Algum de vocês aí veio do interior do estado? Eu não diria levante a mão, mas se manifeste. A Alexa levantou a mão, ela levanta. Alexa, me diga, você vem de onde? Pode abrir o microfone se quiser para falar. Eu sou de Pindaré-Mirim, bem no interior. Conheço bem Pindaré-Mirim. E aí, já aconteceu de te chamarem pelo nome da tua cidade, em vez de pelo nome? Não assim, mas tipo, falar assim, ela veio do interior, atende aqui rapidinho. Mais ou menos isso. Porque isso acontece muito com os rapazes, né? Por exemplo, os rapazes que vêm de Bacabal, as pessoas chamam, e aí, Bacabal? Não chama pelo nome. Isso acontece também com as pessoas que vêm de Pinheiro. A Baixada é muito estigmatizada aqui no Maranhão, né? Então, isso esse tipo de relação não implica somente na localidade com que a pessoa vem, ela tem um conjunto de relações sociais que a torna, de fato, diferente das outras pessoas. Isso não quer dizer que ela tem que ser tratada de maneira diferente, mas isso quer dizer que tem um conjunto de aspectos socioculturais que fazem com que ela tenha especificidades que têm que ser conhecidos e respeitados. Inclusive, para que em determinada circunstância você seja chamado pelo seu nome e não pela sua localidade. Isso de uma certa maneira, é agressivo, né? Não é legal. Então, é importante que você não prospere esse tipo de comportamento, né? Então, é meio chato isso. Mas isso para dizer também que, para além das pessoas que vêm do interior do estado, que é uma diferença sutil, ainda é uma diferença sutil, é só uma diferença também de categoria. Porque quem mora na capital, por exemplo, acha que a ideia de capital interior está ligada diretamente à ideia também do que a gente chama de urbano e rural.
Não todo mundo que mora no rural, não todo mundo que mora no interior do estado está diretamente ligado à ideia da ruralidade e, por conseguinte, ele não tem as informações, os caracteres ou os atributos que são considerados positivos para as pessoas que nasceram na capital, por exemplo. Isso aí não significa efetivamente nada, porque não é por aí que a gente deve aferir as relações sociais. Mas, por outro lado, significa muito, porque muitas pessoas se pautam por esse tipo de relação e acabam provocando sutis agressões às outras pessoas, né? Fazem piada, menosprezam, às vezes, ao estigmatizar, alijam as pessoas, quer dizer, afastam as pessoas dos grupos, e assim por diante, né? Mas, para além dessas pessoas que têm essas diferenças que são sutis, que às vezes são só de localidade mesmo, porque no tempo das redes sociais, algumas pessoas, não são a maioria, mas algumas pessoas têm acesso às informações, tanto quanto uma pessoa que mora na capital, tem outros tipos de processos de preconceitos também que são complicados, que aí vão por categorias ainda mais distantes daquilo que nós estamos acostumados. Como, por exemplo, Pindaré-Mirim tem ali perto de Pindaré-Mirim, na cidade de Bom Jardim, passando Santo Inês, subindo na cidade de Bom Jardim, tem uma terra indígena chamada Rio Pindaré, que o Rio Pindaré atravessa a terra indígena Rio Pindaré, assim como atravessa a terra indígena Caru, e o Rio Pindaré, caso vocês não saibam, nasce dentro de uma terra indígena, nasce na terra indígena Cricati, lá no município de Montes Altos, perto de Imperatriz, para lá. Então, os povos indígenas, por exemplo, são constantemente vitimizados por processos de preconceito, processos que levam a ações muito mais fortes, inclusive, de taxação, de estigmatização, e, inclusive, o maior taxador está muito bem representado no governo atual, né? Dá uma passadinha rápida aqui no chat, né? Eu sou de Penalva e, por enquanto, não sofri nenhum preconceito, graças a Deus. Graças a Deus, não, graças a você. Desculpa aí, mas o preconceito, o próprio Deus foi vítima dele, né? Não à toa que os cristãos dizem que ele foi morto lá numa cruz, exatamente porque ele não representava as ideias das elites. Mas o fato é que, às vezes, também, o que ocorre é que o preconceito é muito sutil, a gente não percebe de cara, ou a gente só aprende a percebê-lo posteriormente, né? Mas a gente não vai entrar agora nessa questão. Vou passar aqui, mais uma vez aqui no chat aqui, tá. Olha, sem violência, viu, gente? A Marcela está dizendo aqui que quebra o dente, se alguém... Por favor, né? Não vamos partir com a violência, vamos com calma. E aqui também o Adonias está dizendo que é importante esta pauta, pois existe ainda preconceitos tanto de médicos quanto enfermeiros que se recusam a atender pessoas de fora da capital, ou até mesmo realizam atendimento ruim. Isso eu estava falando de povos indígenas e de pessoas que vêm do interior do estado, mas uma característica das pessoas que vêm do interior do estado, a grande maioria dessas pessoas, elas, de alguma maneira, estão vinculadas também a questões raciais. Então, como pessoas pessoas de pele negra, geralmente sofrem muito mais preconceitos nos atendimentos médicos, né? Se vocês forem... recentemente, saiu uma publicação num site especializado em que 70% das pessoas que são presas injustamente e que são reconhecidas por tecnologias de reconhecimento facial são negras. 70% das pessoas que são presas injustamente. Exatamente por conta dessas relações. E isso é muito preocupante.
Mas isso aí também tem a ver também com outras questões que estão relacionadas à própria matriz da formação das nossas disciplinas ligadas às áreas de saúde. Que isso aí também é uma outra questão que a gente vai poder, em determinado momento, falar. Eu acho que na terceira unidade, nós vamos trabalhar um pouquinho da ideia de racismo estrutural ligados às questões de saúde. Como o racismo estrutural das instituições públicas acaba influenciando na atenção dada à saúde do cliente, paciente, em que vocês um dia trabalharão. Então, isso também acho que vai ser tema do nosso terceira unidade. Vocês verão, eu vou trabalhar um pouco isso. Então, a maioria dos profissionais de saúde, em especial os médicos, se recusam a trabalhar nos interiores. De fato, isso é uma outra relação muito complexa, porque boa parte das pessoas que se formam, né, isso não está ligado só à área da saúde, não, isso são outras áreas também. As grandes escolas, e às vezes as melhores escolas, estão nos grandes centros. E aí eu falo dos grandes centros, São Luís, por exemplo, com relação às cidades do interior de São Luís, e algumas cidades até de alguns estados, as pessoas se deslocam para a cidade de São Luís, porque aqui estavam até pelo menos meados dos anos 2000, antes do ProUni, né, e da ideia da descentralização e da difusão de universidades pelo interior do país, né, antes disso, as universidades estavam muito concentradas aqui na capital, e isso ocorre em todo o país. Quase todas as universidades melhor qualificadas estão nas capitais, ou em grandes centros, ou em cidades que são referência. De modo que as pessoas vêm para a capital, e uma vez que elas estão nesse processo de formação, mesmo as pessoas que vêm do interior, às vezes sentem dificuldade de retornar para as suas áreas, porque tem uma ideia de não perspectiva de crescimento nos seus lugares de origem. Às vezes ocorre que a pessoa consegue retornar e consegue uma colocação interessante, e isso é muito bom, tanto para a sua cidade quanto para a própria pessoa. Mas no caso, o outro caso que acontece com os processos formativos, é que as pessoas são formadas nas grandes capitais, às vezes elas vão para o interior, mas a perspectiva delas é retornar. Exatamente por conta desse processo, que nos grandes centros estão Isso ocorre tanto, em relação a São Luís e as suas cidades aqui no interior, quanto os grandes centros, como, por exemplo, Rio, São Paulo, Minas Gerais, etc., que acabam atraindo pessoas para fazer suas formações lá, e acabam também não retornando, ou o contrário, lá está super lotado de pessoas, as pessoas de lá vêm para cá, ocupam posições, e, posteriormente, elas retornam aos seus lugares de origem, criando vacância dessas posições. Então, como os grandes centros, eles formam mais profissionais, esses profissionais acabam também tendo perspectivas futuras de crescimento. Isso não é de um todo, a gente não pode condenar as pessoas por isso, mas a gente pode pensar que o sistema tem algo que está equivocado, ele não está investindo, como está acontecendo novamente agora, ele não está investindo na descentralização dos processos de formação. Porque o que realmente segura as pessoas nos seus lugares e ajuda as economias locais a crescerem é a formação das pessoas nos seus lugares de origem. Então, dito isso, é importante lembrar novamente que o ProUni significou um pouco isso. Em 2010, quando eu cheguei em Imperatriz, por exemplo, quando eu cheguei lá em Imperatriz tinha 4 cursos, nenhum mestrado, tinham 4 cursos de graduação na Universidade Federal do Maranhão. Agora em 2020, 10 anos depois, quando eu retornei para cá, para São Luís, Imperatriz já tinha 9 cursos de graduação, tinham 3 mestrados e já um doutorado, e mais um doutorado em processo de aprovação. Então,
3 mestrados, não, tinha um mestrado de educação, mestrado em tecnologias e 4 mestrados, né? Então, você vê como as coisas, o processo de descentralização da formação e da educação, ele surte efeito. Então, as pessoas que moram lá em Imperatriz, eles já não migram tanto para outros grandes centros, porque eles têm oportunidade. Isso também oportuniza para que pessoas que não tenham condições de se deslocar dos seus centros, façam uma universidade. Isso é muito importante. Da mesma maneira, se, por exemplo, uma cidade de São Luís, que é enorme, né, São Luís tem quase, ou mais, de 1 milhão de habitantes, nesse processo de democratização do acesso à universidade, possibilitou que várias pessoas que fossem as primeiras das suas gerações, primeira das suas famílias a acessar a universidade, e de chegar a uma graduação, e de galgar um espaço no dito mundo do trabalho, né? Uma grande diferença entre mundo de trabalho e mercado de trabalho. O que a gente vê na televisão é mercado de trabalho sempre, e o mundo de trabalho é outra coisa, que também pode ser tema para outra aula. Então, deixa eu voltar novamente aqui, rapidinho, no chat, e aí, nós já estamos aqui, nós são 14 horas e 58 minutos, né? Nós estamos há quase 1 hora aqui conversando. Conversando não, né? Eu estou falando sozinho aqui. Não, a Alexia falou comigo aqui, já é uma conversa, e o pessoal que está no chat aqui está colaborando, é isso mesmo. Então, vamos lá. Se para o interior é algo difícil e precarizado, comunidades quilombolas e indígenas são totalmente esquecidas pelos órgãos públicos e pelos profissionais de saúde. São questões que a gente vai discutir mais à frente. Aliás, não só da saúde, mas como todo e qualquer serviço e direito como cidadão. Não chega a ser bem nesses termos, mas que esses serviços, eles são precarizados e são, em muitos casos, são sonegados, às vezes, por determinados órgãos de Estado. Isso aí é verdade, mas nós vamos ter oportunidade também de discutir essas questões aprofundando um pouco isso. E neste período de pandemia, vemos nos jornais muitas reivindicações e ajuda médica por parte dos indígenas. Na verdade, eu poderia dizer para vocês que nesse período político que nós estamos vivendo no país, porque para além da pandemia, nós estamos vivendo uma crise política sem precedentes historicamente no país. E talvez os grupos mais organizados e os mais combatentes no momento são justamente os povos indígenas, né? Os que nós julgamos ser mais necessitados são os que estão mais à frente na luta política na atualidade. São os grupos políticos, são os grupos indígenas, por exemplo, que têm levado a cabo uma agenda ambiental forte internacionalmente. São eles que têm combatido essa loucura que está sendo colocada atualmente, os parâmetros políticos que estão sendo usados ultimamente, né, de abandono, de incentivo à violência, de invasão, de ocupação, de invasão das terras indígenas, dessa queimada desenfreada que tem ocorrido no Pantanal, na Amazônia, em tantos outros lugares. Não por acaso, nos últimos anos, os índices de violência no campo têm crescido como há muitos anos não cresciam, né? Não tem precedentes históricos no grau de violência que tem ocorrido no campo no Brasil na atualidade. Mas isso, como eu estou voltando a dizer, nós teremos oportunidade de discutir na nossa disciplina, porque eu ainda não tinha dito para vocês, mas já que alguém tocou nesse assunto, a minha área de atuação é a etnologia indígena. Então, eu trabalho com povos indígenas há 20 anos, né? Eu falei 20 anos, é um pouco complicado, que aí começa a depor sobre a minha idade, né? Não, mas isso não tem relevância. Vamos ao que interessa. Então, eu trabalho com povos indígenas há aproximadamente 20 anos, e a minha área de atuação forte na antropologia é justamente a etnologia indígena. Então, a minha tese é falando sobre políticas públicas não necessariamente políticas, a minha dissertação é falando sobre políticas públicas de saúde e educação para os povos indígenas. Talvez a gente leia
um pedaço dela lá, quem sabe. E a minha tese é discutindo um pouquinho da atuação desses povos, e o protagonismo desses povos na luta política e nas suas relações cotidianas, nas suas relações sociais cotidianas, nas relações interétnicas, né, como é que eles agem cotidianamente, mas, sobretudo, nas relações interétnicas, ou seja, nas relações que têm com outros povos e, consequentemente, conosco também, né, os chamados brancos, né? Vamos dizer assim, esse branco é com aspa porque não representa necessariamente toda a parcela da população, mas é uma categoria de entendimento. Depois a gente fala também o que é categoria de entendimento. Então é isso. Alguém perguntou, foi o Luan Pires aqui, perguntou, professor, esse material será disponibilizado para o SIGA? Claro, vai estar tudo no SIGA. Eu estou modificando, eu falei logo no início da aula, que eu estou modificando o plano de curso da disciplina, e toda essa conversa que nós estamos aqui fazendo, ela está pautada no novo plano de curso que eu estou montando para vocês. Tem parte dessas leituras, já estão nos meus arquivos, eu vou disponibilizar para vocês, e eu vou disponibilizando à medida que a gente for abrindo o link e a gente for trabalhando cada uma delas. As nossas aulas, já que alguém falou do SIGA, assim, é o seguinte, nossas aulas elas vão ter os seguintes formatos. Esse que a gente está tendo aqui, essa conversa aqui, ao vivo, falando, discutindo, etc., em outras oportunidades, além dessas oportunidades, eu tentar disponibilizar para vocês documentários, alguns filmes, para que vocês façam o que a gente chama de atividades assíncronas, para a gente debater depois, num pequeno espaço aqui, ou a gente discutir, ou a gente pode disponibilizar em questionários, ou através também do SIGA, é importante que a gente use essas ferramentas, e, além disso, a gente vai ter um momento em também que eu queria ouvir vocês, como é que vocês, a gente vai tentar fazer, eu estou pensando como é que isso vai se formatar, mas seria muito interessante se a gente tivesse a oportunidade de fazer algum tipo de relato de experiências, né? Quando eu falo em relato de experiências, trazer aqui para discutir com a gente algum profissional da área, um profissional afim, ou, quem sabe, a gente possa fazer um experimento. Mas isso não está ainda no nosso plano, isso ainda é ainda especulação da minha cabeça de como a gente vai fazer isso, porque esse negócio de remoto, às vezes você faz um plano, mas não consegue baixar, vamos dizer assim, fazer o download na sua cabeça de como ele vai se executar. Uma coisa é o que a gente está conversando aqui, outra coisa é executar tarefas extra do computador. De vez em quando vocês ouvem umas pancadas, né? Vem cá, mostra aqui, vou... Aqui, ó. Desse jeito, é a modernidade, assim, quando a gente tem aula agora, a gente tem que ter aula, cuidar de menino, fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá. Então, como eu estava falando, esse texto que eu apresentei para vocês aqui, era para dizer que esse vai ser o primeiro texto que nós vamos ler. Ele já está disponível no SIGA. Esse já está lá. Vocês já podem baixar o texto e a gente vai ler esse texto para trabalhar na próxima semana. Esse será o texto que nós vamos trabalhar na próxima semana, que é o que eu acabei de falar, o texto da Jan Sterlingdon e do Wiki. E que esse texto, ele vai dar um panorama para a gente, os principais, os conceitos fundantes da antropologia, e como esses conceitos podem ter uma noção introdutória às ciências da saúde. Como o conceito de cultura pode nos auxiliar para o melhoramento da ação do profissional de saúde, como eu acabei de falar. Então, esse vai ser o primeiro texto que a gente vai trabalhar. Eu vou, aos poucos, como eu disse ainda há pouco, introduzindo no SIGA todos os outros textos que nós vamos trabalhar.
as conversas aqui do chat já me deu pistas também para possíveis discussões que nós vamos, que a gente pode absorver, quem sabe até substituir algum dos textos que eu tinha escolhido, mas é nesse sentido. Então, eu não vou apresentar esse texto agora para vocês vão ler esse texto, na semana que vem nós vamos discuti-lo. Eu vou apresentar e a gente vai discutindo, vocês vão fazendo as questões, podem anotar as questões, podem trazer as questões, e agora eu vou só falar algumas coisas mais de ordem mais técnicas com vocês, né? Então, hoje, eu queria agradecer a Beatriz, foi a Beatriz Carvalho que me mandou um e-mail? Acho que foi ela sim, né? Ela me mandou um e-mail hoje. Sim, foi. Então, ela me mandou um e-mail perguntando que horas que eu ia mandar o link e tal, e eu, de fato, estava justamente nesse momento montando a aula de hoje, e foi até interessante, porque através do e-mail dela, eu mandei logo o link também, que depois eu botei no Siga também, na verdade, foi a ordem inversa, eu botei no Siga, depois eu mandei para o e-mail dela. Não que isso importe, mas importa, porque no final das contas eu acho que ela ajudou a divulgar mais do que o próprio Siga depois, né? E isso é importante. E aí, dito isso, a gente pode entrar em umas questões técnicas. Quais seriam essas questões técnicas? Nesses tempos de pandemia, a principal ferramenta de comunicação da maioria das pessoas, mesmo daquelas que não têm computador, tem sido o celular. Eu acho que isso é um fato. Então, provavelmente vocês têm algum grupo de WhatsApp que as pessoas da turma circulam. Então, eu gostaria que vocês montassem, por que vocês? Eu poderia facilmente, se vocês aceitarem, montar um grupo de WhatsApp da nossa disciplina. Né? Todavia, vocês já devem ter um grupo de WhatsApp. Então, em vez de eu acrescentar os 40 e tantos alunos que tem nessa disciplina, deixa eu ver quanto é que é aqui, só se eu estou bem lembrado, 42 alunos dessa disciplina, eu faço apenas a introdução, vocês me colocam no grupo de vocês, criam um grupo, migra as pessoas e colocam no grupo. Não é isso? Fica mais fácil assim. Mas é importante porque o grupo, ele dá uma agilidade na nossa comunicação. Porque o e-mail, eu sempre estou olhando o e-mail. Inclusive, eu deixo a notificação no meu celular aberta para os e-mails também, para que eu não deixe nenhum aluno no vácuo ou não perca nenhuma questão importante. Mas o WhatsApp ainda é mais eficiente, porque a maioria das pessoas tem acesso ao WhatsApp. Então, eu gostaria de fazer isso. Então, alguém está perguntando, a Beatriz está perguntando se eu envio o link do grupo via e-mail. Pode ser? Pode ser, ótimo. Obrigado, Beatriz. Então, pela fala da Beatriz, estamos concordando que nós vamos ter um grupo de WhatsApp na nossa turma, certo? Não é o da turma, mas um da disciplina, ok? Só uma coisinha, tá? Eu costumo falar isso para as pessoas, não me levem a mal, mas no grupo lá da nossa disciplina, ele vai ficar basicamente para nós tratarmos das questões da disciplina. Questões acadêmicas também, vocês podem fazer perguntas, se eu puder contribuir, contribuirei. Mas outras questões a gente deixa para discutir em outros espaços, ok? O que eu chamo de outras questões, né? Aqueles bom dias intermináveis que começam às 5 da manhã e terminam às 3 da tarde. Logo antes de começar as boa tarde, que termina às 10 e depois começa o boa noite, né? Esses boa tardes que vêm com correntes de oração, etc., coraçõezinhos lindos, deixemos para outros espaços, tá bom? Lá no grupo do
da disciplina, a gente vai tratar de questões da disciplina, né? Isso. E aí, gente, para melhorar a nossa comunicação. A outra questão, com a outra questão técnica também, é que eu já criei, vou mandar para vocês o convite, agora que eu estou olhando boa parte das suas lindas feições, vou mandar o link do Google Classroom, que é para lá a gente vai ter a nossa agendinha, eu estou providenciando também já os links das nossas próximas aulas, que a gente já vai ter pelo menos os links de 2 ou 3 semanas. Não é interessante a gente mandar o link com muita antecedência? Essas tecnologias, elas pregam algumas peças na gente. Quando a gente manda o link com muita antecedência, no dia que a gente vai acessar, ele não quer acessar. Aí dá um bafafá danado. A gente tem que criar uma nova sala, para migrar todo mundo para nova sala. Isso já aconteceu nos seminários que nós trabalhamos aqui durante a paralisação. Nós fizemos uma série de seminários no DESOC, e alguns acabaram acontecendo isso. Algumas pessoas tiveram dificuldade de entrar, e o link era um pouco antigo, a gente teve que mudar de sala, aquela coisa toda. Mas eu já está criado, vou mandar o convite para vocês, da nossa sala no Google Classroom. Lá no Google Classroom, também nós vamos, lá, quando for necessário, a gente vai colocar foto de determinadas atividades que eu solicitar para vocês, ou vocês podem mandar arquivos por lá, por exemplo, quando nós fizermos algum tipo de exame avaliativo, né, que pode ser um artigo, pode ser um texto, um pequeno questionário, qualquer coisa que agregue valor às nossas ações avaliativas, pode ser colocado lá pelo Google Classroom. E, claro, também a gente vai tentar usar as ferramentas do SIGA. O SIGA não tem tantas ferramentas, mas algumas eles têm, né? Por lá também a gente pode fazer alguns questionários. O SIGA tem um chat também, não sei se vocês já viram que tem um chat. Por esse chat, vocês podem fazer também perguntas, questões, e assim, toda vez que eu adentrar no SIGA, eu respondo essas questões. E em determinados dias da semana, não necessariamente dias da semana, porque a gente tem um dia de aula na semana, né? Que é o dia de hoje, terça-feira, sempre das 2 horas, né? Na verdade, a gente, se fosse em tempos normais, seriam o que a gente chama de 3 horários, né? Se fosse em tempos normais, seria o que a gente chama de 3 horários, começando às 2 e indo até às 16, 17, né? 17 horas, né? Não é isso, gente? Ou vocês ainda não sabem, porque estão no primeiro período, né? Então, são 3 horários. Olha, ó, 15, Priscila Malena de Souza, até 15, até às 16h40. Muito bem, obrigado, Priscila. Então, se fosse em tempos normais, seria isso. Em tempos de pandemia e de aula remota, eu não vou ocupar vocês durante todo esse tempo. A gente vai fazer a discussão, claro, isso depende também da nossa química aqui, né? Se estiver rolando, se a química estiver pegando, se todo mundo estiver empolgado, a gente continua. Mas se eu perceber que a galera está sumindo, a galera não tá se comunicando, estão cochilando diante da câmera, aí a gente também vai fazer outras atividades, né, que a gente chama de atividades assíncronas, que pode ser o chat, que eu deixo aberto, e vocês podem fazer questões, podem fazer depoimentos, etc. Claro, sempre relacionado às nossas disciplinas, questões voltadas à nossa disciplina. E é isso. Essa é a forma que nós vamos trabalhar. Essa é a forma que nós vamos trabalhar ao longo do período. E sempre que vocês também tiverem sugestões, questões que vocês veem que acham que pode dar certo, podem trazer para cá, pode mandar por e-mail, pode mandar pelo chat, pode discutir no grupo, junto com os colegas, etc. Mas não fiquem, por favor, não fiquem tímidos, tá? Não se acanhem, né? Podem
mandar e a gente vai discutindo, a gente vai conversando, que assim a gente vai tornando mais plausível, mais agradável para a gente esse processo. Porque eu sei que a minha aula é uma entre tantas aulas que vocês vão ter agora nesse período de aulas online, né? E não é brincadeira, né? O computador, ele lança raios ultravioletas na cara da gente. Quando chega no final do dia, a gente parece que correu uma maratona. E vocês devem saber bem o que é isso, né? Vocês têm quantas disciplinas, gente? Nós temos 7. 7 7 disciplinas. disciplinas. 7 dizem que é um número mágico, né? Um número cabalístico e tal, etc. Eu falei isso só para deixar vocês mais alegres, mas, gente, 7 disciplinas é coisa de gente, não. Pelo amor de Deus. Foi-se o tempo. Então, mas é isso. Então, olha, gente, o texto está aí, é o texto da próxima aula para vocês. Eu não sei mais o que eu poderia falar para vocês hoje. Eu acho que as questões técnicas eu já disse, deixa eu só consultar minhas anotações aqui. Já falei do programa, né, de disciplina. Já falei do mote da nossa disciplina, que vai ser pautado na ideia de humanização, antropologia e humanização, mas a ideia de por que humanizar o humano, ou de onde é que vem essa ideia. Então, eu acho que eu já falei tudo. Então, tem as questões técnicas que eu estava falando agora, a gente a Beatriz já me mandou já me mandou ou vai me mandar? Já mandou, vai me mandar o link, né, do grupo, a criação para que eu entre no grupo, e a partir de lá também a gente possa tirar dúvidas, conversar também. E o que mais, gente? Tem a questão do Classroom, que eu já falei para vocês, né? E da alteração do programa da disciplina, que vai ser feito gradativamente, né? Espero até a próxima aula ele estar todo completinho lá no SIGA, tá? Inclusive com os textos novos que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina. Então, vocês acham que é suficiente por hoje? Tá tudo beleza? Tá bom? Então, ótimo. Então, com isso, eu vou me despedir de vocês por hoje. A gente fica para a próxima semana. A gente se encontra aqui nesse mesmo canal, né? Eu vou mandar ao longo da semana, eu vou mandar o link para vocês novamente. Isso ele vai ser, como sempre eu digo assim, como foi dessa vez, será sempre, ele será disponibilizado lá no SIGA, no SIGA-A, e agora que a gente tem um grupo também, eu posso disponibilizar através do grupo do grupo do WhatsApp. Então, tá, um abraço para vocês, foi um prazer conversar com vocês, e até a próxima aula. Um abraço. Quem quiser sair, pode ir saindo de boas. E não se preocupe com a chamada, ela está registrada aqui, a aula foi toda gravada. Alguém me perguntou? Antes que pergunte de novo, né? Até logo, gente. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor.